paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Interligado Podcast. E hoje nós vamos ter um papo muito legal, nós vamos falar sobre uma das coisas que mais toca o meu coração com alegria, que é o trabalho com crianças. E para isso, hoje, a gente trouxe a nossa querida irmã Ivete, que é líder do departamento das crianças aqui. Seja muito bem-vinda, irmã Ivete. Muito obrigada, Javes. A paz do Senhor para você e para todos que estão ouvindo, né? Amém. Irmã Ivete, aqui a gente chama departamento infantil ou Ministério das Crianças? Como que a gente está chamando? Departamento infantil. Na verdade, quando a igreja tem essa visão, né, de que as crianças não são o futuro, porque quando fala assim, as crianças são o futuro da igreja, não são o futuro, são o presente da igreja, né? E eu acho que quando a gente diz que é o futuro, a gente está dizendo assim, você não é importante agora. Você só é importante depois. Isso. E a criança, ela é importante. Ela é importante. Na verdade, é na infância, e a Bíblia diz isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai esquecer, né? Uhum. Então, é na infância que realmente se coloca os princípios bíblicos. Não, e até hoje eu trouxe aqui, né, a nossa Bíblia, porque em Mateus 19, eu gosto muito dessa passagem, que é Mateus 19, 13 e 14 e até o 15, né? Fala assim, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. É escrito falando para Jesus. Mas os discípulos os repreendiam. Em outra versão diz, os discípulos os impediam, né? Isso. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. É interessante porque Jesus, as crianças sempre estiveram ao redor de Jesus, né? Sempre. E a gente fica um pouco preocupado, né? Quando que eu vou falar sobre Jesus para as crianças e tal? E, cara, as crianças estavam sempre com Jesus, né? Sempre. Ou seja, que Jesus é para elas também, né? Com certeza. Na verdade, a multidão que acompanhava Jesus não fala, né, quantas crianças, mas provavelmente a gente pode imaginar assim, que tinha muitas crianças. E como hoje existem aqueles que valorizam as crianças e aqueles que é como você diz, deixa para depois, né? Mas tanto que naquele momento eles quiseram, de uma certa maneira, preservar Jesus, talvez de um cômodo. Uhum. Né? Mas Jesus, tão sábio, né? O que ele fez? Deixar vir as minhas criancinhas, porque realmente, se nós não nos tornarmos crianças, né, nós não conseguimos ver tudo que tem preparado para nós. E eu acho legal porque a criança, ela tem a verdade, né? A verdade. Mais do que, às vezes, o que eu acho mais bonito na criança é a verdade dela, né? Tem gente que fala assim, não que criança não minta, não tenha, às vezes, Sim. Essas coisas acontecem, mas a verdade do sentimento, a verdade da reação, a do simplicidade, entender, né? A simplicidade, né? A verdade da oração, né? Eu fui professor do departamento infantil aqui durante um tempo e a gente fazia algumas campanhas na EBD, né? De oração com eles, e a gente recolhia os pedidos de oração deles, e teve uma vez que eu perguntei para eles se eu podia ler para eu poder orar junto com eles, né? Porque eles colocavam no papelzinho, eu falei, posso ler para a gente orar? Não, turma de 7 e 8. E a gente vê coisas, eles veem muitas coisas, né? Muitas crianças pedindo pelo celular, pela sua família. Tinha um outro pedindo bicicleta, bolinha. Isso sempre tem. Sim. Mas a maioria deles, assim, olha, eu tenho... Como é que é? Eu lembro de um que me marcou. Ele falou assim, para que Deus abaixe o açúcar do meu sangue. Tinha diabetes. Era o jeito dele conseguir explicar. Ou entender o problema que ele tinha. E o outro, para que meu pai e minha mãe não briguem, para que meu avô fique bom, que ele está doente. As crianças, na verdade, elas têm essa espontaneidade, né? Elas não ficam medindo palavras como nós adultos, às vezes temos medo de falar alguma coisa no meio de pessoas. As crianças já não têm. E principalmente as crianças longe dos pais. Sabe? A gente percebe muito isso, como nós trabalhamos com as crianças e elas estão numa sala, né? E os pais estão em outras. As crianças sobressaem,
sabe? Elas sobressaem. Às vezes elas têm algumas atitudes que, às vezes, quando nós contamos para os pais falam, nossa, mas meu filho fez isso, né? E faz. Porque a criança, ela é muito espontânea. Sim. E quando nós damos espaço para que elas sejam o que elas querem ser, é muito importante. É muito importante. Não, e elas... primeiro que elas amam, né? A escola, elas amam. E eu acho que essa a gente, quando professor das crianças, eu acho que tem uma exigência maior. Com certeza. O pessoal acha que não, dar aula para adulto pode é ser o mais difícil. Não, ou para criança pode ser qualquer um. Fazer qualquer coisa. Não é. Bota um videozinho lá. Isso. Não, vamos lá, vamos cantar umas musiquinhas, vamos fazer um cultinho, né? Nossa, né? Que eu tenho falado muito essa questão, assim, que a igreja não é uma creche gospel. Não é uma creche gospel. Não é onde? Até a própria creche, ela não é um negócio bagunçado. Não é. Exatamente. Se a creche não é um negócio bagunçado, a igreja tem que ser muito mais organizada. Muito mais organizado. Às vezes, se tem essa... não, vai pro cultinho das crianças. Tipo, não é um cultinho. Não é uma hora de lazer. É uma hora agradável. Porque a igreja, ela precisa ser uma experiência boa. O nosso papel como líderes, né, das crianças, do departamento, é proporcionar experiências agradáveis para as crianças, memórias afetivas, né, para quando ela crescer, ela lembrar que teve momentos bons que ela passou na igreja, que teve momentos que marcaram a vida delas. Então, esse é o nosso papel, por isso que é o cuidado, não pode ser qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, não é falando assim, não é a pessoa baixinha, pessoa alta, pessoa... Não é isso. É uma pessoa preparada. E dedicado, né? Dedicada. Sem preparação, não adianta. Eu falar assim, não, faltou uma professora, vamos colocar a tia fulana. Não. Eu gosto do termo professor. Mais do que do tio. Professor, exatamente. Os pequenininhos ainda costumam, né? Sim. Chamar, mas é o professor, exatamente, a professora, porque ela que está passando esse ensinamento, então a oportunidade é dela, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar hoje e, não, amanhã você não vai dar aula, quem vai dar aula é fulana. Não, numa escola não funciona assim. E muito mais aqui, porque aqui nós temos que caminhar com o ensino pedagógico junto com o espiritual. É mais difícil, então não é só pegar o papel e escrever lá e preparar a aula, né? Você tem que orar e pedir direção de Deus. Você tem que orar, pedir dedicação, preparar o seu material, saber como trabalhar com o material, saber como utilizar porque não adianta você ter um material lindo, maravilhoso, se você não saber usar. Tem um material que o pessoal não usa muito, mas que eu gosto, assim, porque quando eu era criança eu ficava impressionado, e aí a gente vai revelando que a gente tá velho, que é o flanelógrafo. Eu sempre achei incrível as figuras, quando eu era criança, eu via aquelas figuras sendo colocadas ali, e a professora colocava assim, passava a mão e ficava, né? Ficava ali, e aquele cenário, e ele tinha perspectiva, ele tinha aqueles negócios, e dava para fazer inúmeras coisas. Mudava o fundo, né? E tanto que quando eu dava aula, eu usava muito, porque eu achava muito legal, e as crianças também, quando eu dava aula aqui, eu dava aula na EBD, né? Sim. De manhã. Então as crianças ficavam assim, impressionadas de ver, porque assim, você tem uma figura na mão, de repente ela compôs um cenário. É igual a gente colocar aqui, aí ela vai montando um cenário. É o lúdico, né? Demais. Nós gostamos, né? Nós adultos. Eu costumo muito dizer sobre o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil, quem tem a oportunidade de assistir, é muito interessante, porque você está olhando e a hora que você pisca, muda todo um cenário. Então, nós podemos trazer isso para nós, para as histórias bíblicas, porque são coisas que as crianças nunca vão esquecer. Né? Você vê, você está me contando uma experiência sua de criança, né? E você nunca vai esquecer. E toda vez que você vai lembrar, né, te traz algo bom. Não, eu falo muito, né? A gente está aqui no trabalho da escola dominical, eu sou apaixonado por escola, eu acho que... E para o professor, eu vejo para o professor das crianças, ele tem ali 1h15, 1h20, né? Para ter aquele contato mais próximo com a criança. É o contato mais próximo do professor com o aluno
é na escola bíblica, né? É na escola bíblica. É escola bíblica. É. E eu sempre só fui apaixonado por escola por causa disso, porque você tem a oportunidade de verdadeiramente conhecer. E conhecer uma criança, entender o que ela está passando, o que ela está lidando. E de acordo com as faixas etárias, né, Jabes? Porque na escola, porque no culto a gente consegue trabalhar no máximo 2, né? Por causa de espaço, por causa de professores, né? E vem muito. Então no culto a gente consegue trabalhar 2, mas na EBD se consegue trabalhar, é muito específico, assim. Trabalha os bebezinhos, tem o material todo preparado para os bebezinhos. Depois tem a outra sala, que é dos 4 e 5 anos também, que é todo preparado, 6 anos, aqueles que não são alfabetizados ainda, né? E depois tem a sala já dos alfabetizados, que é o material todo preparado, e daí tem um dos maiorzinhos. Então, os maiores, aqueles mais competidores, né? Então, eles têm um trabalho voltado para a linguagem deles, sabe? E você sabe que tem muita gente que não tem essa ideia, né? Ah, sério? Tem muita gente que às vezes não consegue saber, não entende o que funciona na EBD. Sim. Como que é tão específico e qual é o resultado que dá. Né? Tanto que as minhas maiores lembranças de trabalho e de tudo mais é escola bíblica, tá né? Vendo? E uma coisa que eu amo também, que é a escola bíblica de férias, né? Isso é muito bom, né, Jabes? Fica todo mundo ansioso, esperando. Tanto quanto aluno, como quanto professor. Porque aluno era uma oportunidade, assim, que a gente conhecia muita gente, né? Minha mãe sempre trabalhou com criança, né? Então a gente conhecia muita gente. E minha mãe não deixava a gente ser aquelas crianças chatas que, primeiro sabia de tudo e depois ficava falando tudo. Então ela segurava muita coisa, a gente não sabia. Então tinha muita coisa que a gente só sabia na hora mesmo, junto com as outras crianças, né? E uma coisa ou outra você pegava, assim, e tal. E a gente participava realmente, né? Assim, eu, meus irmãos, os amigos e tal. E depois, quando comecei a ser professor de escola bíblica de férias, porque pronto, a EBF se aqui, durante a escola bíblica, a gente tem um momento de conhecer a criança e ensiná-la, eu acho legal da escola bíblica de férias que você traz muitas crianças diferentes. Já é um evangelismo, né? E o foco é o evangelismo. A gente até tem as lições missionárias, né? Que contam tudo. Então, a escola bíblica de férias, realmente, o foco é esse. E esse envolvimento de todos vira uma festa, né? Não, com certeza. Vira uma festa. E onde Jesus estava, tinha festa, né? Sim. Porque tinha comida, tinha cura, tinha povo, né? E é isso que nós fazemos para a EBF. E este ano nós vamos ter em julho. Vai ser a primeira semana de julho, tá? Vai ser a semana da EBF. Até tem um vídeo que gravaram uma vez que a gente fez um teatro, que a EBF era do Caçadores. No Caça ao Tesouro. Da Caça ao Tesouro. Caça ao Tesouro. Mas tinha o Senhor das Trevas, que era o inimigo, né? E aí tinha os piratas. E cada dia era um pirata diferente. E aí eu fazia o Senhor das Trevas, uma roupa toda preta. Eu colocava era um capuz com uma touca. Então, eu via as pessoas, mas ninguém conseguia ver meu rosto. Saber quem você é. E aí, todo de preto, luva preta e tal, que era para ser uma figura que eu até não me movimentava muito para não estranhar, para as crianças não assustarem, mas eu ficava ali e aí eu fazia os negócios e tal. E aí tinha os piratas, que foi o meu irmão, foi o Beto, né? Foi o André, o Igor, o Paulinho, o Paulo Tavares. E a gente fez... Nossa, e foi, assim, muito legal. E as crianças eram apaixonadas nesse. Esse teatro foi, assim, um dos mais legais que a gente já fez, porque a gente se dedicou muito pra fazer. A gente ensaiava, a gente fez os negócios tudinho. Aí o Gerson distorcia a minha voz pra fazer o Senhor das Trevas. Eu me escondia atrás do púlpito. Cada dia eu saía de um lugar. Me escondia atrás do púlpito, aí eu me escondia, não sei na onde, na bateria. Eu me escondia cada hora num canto para as crianças não saberem de onde eu vinha pra começar. E as crianças ficavam apaixonadas, tentando descobrir quem que fazia. Essas experiências, assim, são inesquecíveis mesmo, sabe? E você associa exatamente com tudo que você aprendeu. Não, e uma boa parte, se não vou dizer a maioria dessas crianças que participaram, hoje estão aqui como adolescentes, como jovens. Dando continuidade. E trabalhando, né? Dando continuidade. Que esse que é o mais importante, né? Sim. Dando continuidade a tudo que eles aprenderam.
Então, a nossa preocupação hoje também é essa. Tipo, do departamento infantil, você já começar a dar o trabalho para aqueles que estão ficando adolescentes, que já não estão podendo mais participar do departamento. Porque vai ficando um sentimento meio esquisito, né? De que quero crescer, mas quero ficar aqui. Exatamente. Nós tivemos alunos que já estão com idade de passar para outra sala. Nós até passamos, mas pediu para voltar. Tranquilo, né? E isso deve ser muito tranquilo. Sim. Deve ser, por quê? Nós temos que lembrar que a idade cronológica não é a mesma idade mental, vamos dizer. Entendeu? Nós temos que pensar muito nisso. Nós comparamos muito uma criança de 3 anos com uma outra criança de 3 anos. Mas nós temos que lembrar que a identidade é uma só. É uma só. Não se deve comparar. Sim. Deve-se entender que aquele momento da criança é de ficar e não é de ficar. E nós devemos respeitar isso. A gente tem lá em casa, né? Agora a Ana Luísa tem um primo que é 3 meses mais velho que ela, que é o Léo. E assim, a gente vê como que cada um desenvolve uma habilidade diferente do outro. Exatamente. A Ana Luísa gosta de umas coisinhas, o Léo andou com um pouquinho mais de um ano. A Ana Luísa já está com 1 ano e indo para 1 ano e 4, ainda tem um pouquinho de dificuldade. O Léo com 1 aninho estava andando. Então, assim, cada um tem o seu desenvolvimento. Sim. Aí a Ana gosta mais de pintar, o Léo gosta mais de correr. Então, eu tive uma experiência. Eu sempre gostei da área de educação. Sempre amei a área de educação. Então, desde muito jovem, eu já trabalhei em escola. Fui secretária-geral da Gunnar Vingre, né? Uma escola bem conhecida em Cuiabá. E bastante gente. Então, uma das coisas que sempre foi a minha preocupação foi a questão de queimar a etapa das crianças, sabe? Porque, como elas são únicas, cada uma tem o seu tempo. E eu fiz uma coisa bem inusitada com o meu filho mais velho. Eu tenho 3 filhos e o meu mais velho eu fiz algo bem inusitado. Na 3ª série, ele estava com dificuldade de aprendizado mesmo e de entrosamento com a turma. Eu cheguei na professora no final do ano e falei assim, o Jonatas passou de ano? Aí a coordenadora, né, falou, passou. Eu falei, mas eu não quero que ele passe. Ela falou, mas como assim não quer que ele passe? Eu falei, não quero que ele passe, eu quero que ele faça o 3º ano novamente. Ela falou, não, mas as mães vêm aqui brigando pra gente passar os filhos. Eu falei, não, mas eu não quero, eu quero que você, se possível, que ele faça a 3ª série. Aí ela pegou e falou, não, tudo bem, ele passou com uma nota bem razoável, mas a gente faz, né? E nisso, ele fez o 3º ano novamente. O Jonatas, quando fez o 3º ano novamente, ele conseguiu alcançar a turma que estava e se encontrar. E ele nunca mais teve problema na escola. Legal. Nunca mais teve problema na escola. Então, esse é o perigo da gente comparar a mesma idade. A gente nunca pode comparar. Cada um é cada um. Não, e é legal que você estava atenta, né? Estar atenta, exatamente, Chaves. Porque os pais, eles têm que prestar mais atenção no comportamento do seu filho do que no filho do outro, sabe? Então, é o seu filho. Ele não é igual ao outro. E a gente tem falado bastante sobre isso aqui, até a gente recebeu o pastor Elias na semana passada, e a gente falou sobre a necessidade do pai estar próximo, o pai e da mãe estarem próximos, estarem atentos ao que está acontecendo, ao que o seu filho vê, o que o seu filho... E o desenvolvimento dele também, né? Eu acho que isso é extremamente relevante. O professor sentir, agora digamos aqui já dentro de um contexto mais escola tradicional, né? O professor saber que você está atento, não como uma ameaça, mas que você está junto dele, que você se importa com a educação. E o seu filho saber, principalmente, que você se importa com ele, que você se importa com a educação dele, que você está junto dele, né? Minha filha tem 1 ano e 3 meses, né? E eu lembro que a gente, no final do ano, nós recebemos as atividades dela da creche, da escolinha, e que ela, em razão de das nossas agendas, ela acabou tendo que ir para a escolinha mais novinha, né?
E aí a gente recebeu, né? E aí eu fui conferindo as coisas que os professores falavam que eles estavam fazendo. Porque na agendinha vem, hoje nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aí a gente recebe um portfólio, né, no final das atividades, e a gente vai olhando, nossa, esse aqui foi assim e tal. Aí a professora anota, Ana Luísa, quando tá com sono, nada fica bom pra ela. Eu falei, verdade. Ela fica incomodada e nada fica bom. Você bota numa posição, ela acha ruim. Você vai fazer outro negócio, ela acha ruim. Eu falei, tá com sono, então vamos fazer dormir. Então a gente vai conhecendo, né? Por quê, Chaves? Toda profissão a gente precisa estudar muito, né? No mínimo 4 anos, a gente diz aí, né? Uma profissão... Uma formação básica. Porque esses cursos, esses de 2 anos, são excelentes, mas para quem já tem alguma noção. Tipo assim, quem não tem noção nenhuma vai fazer os 2 anos, vai aprender. Então, esses 2 anos de curso, eu sou muito a favor. Pessoas que já atuam na área e vão fazer 2 anos para se aperfeiçoar e se capacitar. E nós, para termos os filhos, o que a gente faz? A gente vai levando, né? Vai crescendo, vai levando. A gente não estuda. Então, os pais não param para estudar. Os pais não param para ler. Como que eu vou fazer? Eu sou pai de uma filha. Então, como eu devo fazer? Sou mãe de uma filha, sou mãe de um filho. Né? Como eu devo me conduzir? Eu tive a experiência também de ficar sozinha com meu filho com 10 anos e minha filha com 7. E aí eu precisei ser mãe e pai, que eu também não concordo muito, não existe essa ser mãe e pai. Eu fui mãe e eles ficaram sem ter o pai, né? Mas eu fui mãe, lógico, acertei algumas coisas e outras coisas eu deveria ter feito diferente, com certeza, né? A gente não tem como acertar 100%. Não tem como. Mas assim, mas a gente sempre tem que lembrar o papel de mãe qual é. Então, como mãe, eu fui estudar, eu procurei ajuda, sabe? Para ser mãe. Porque como eu tive um filho homem e uma mulher, né? Então eram 2 situações diferentes. E isso é importante saber. São comportamentos diferentes. São problemas diferentes. São coisas que cada um passa. São grupos diferentes da escola, reações diferentes. Não, tanto que às vezes a filha fala assim, mãe, mas você gosta mais dele. Ou ele fala, não, você dá mais atenção, mas não tem nada a ver. São coisas diferentes. E trazendo isto para o departamento infantil, aí é que nós vamos lidar com muitas diferenças. Eu estou falando aí de eu ter ficado sozinha, ter ficado cuidando de duas pessoas diferentes. E aí, quando nós trazemos isso para uma sala de aula, onde você não tem uma família, você tem 10, 15, 20 famílias. 10, 15 histórias. 15 histórias, sabe? E essas histórias precisam ser respeitadas, precisam ser acolhidas. Tanto aquele que tem uma história difícil, como aquele que Deus abençoou e ele está crescendo numa família tranquila. Exatamente. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em falar daquele que passa por dificuldade, e ele tem que ter ali a sua atenção especial, mas a gente não pode negar também aquele que cresce bem estruturado, até para que ele possa ajudar o seu amiguinho, que ele possa estar ali junto, né? São histórias diferentes, né? São histórias diferentes. E todas têm o seu valor, né? E todas têm o seu valor. Então, nós temos que ter este cuidado mesmo, desse acolhimento, né? E de entender essas diferenças que tem. Então, quando um menino cresce, então eu volto a dizer, a importância de nós estudarmos, de procurar ajuda, né? Não, como que eu faço agora? Quando eu ganhei o Jonatas, ele já está com 30 anos. Vai fazer este ano, 30 anos. Quando eu ganhei o Jonatas, eu tinha perdido o primeiro filho. E aí, quando ele veio, eu passei uma gravidez assim, com muito medo de perdê-lo, né? E quando ele nasceu, eu estava assim, deslumbrada. E ao sair da maternidade, eu fui na primeira consulta com o pediatra. E o pediatra olhou para mim e falou assim, mãe, você é uma mãe de primeira viagem, você tem 2 escolhas na tua vida. Eu falei, que bom, me fala qual é, né? Ele falou assim, ou você manda no seu filho, ou seu filho manda em você. Nossa, gente, os pediatras. Teve uma experiência de um outro pediatra aqui semana passada, que rapaz. Não é? Tinha uns pediatras amorosos. Mas eu entendi. Mesmo, né? Mas eu entendi a mensagem, sabe? Eu falei, E como uma verdadeira
sanguínea, né? Na hora. Na hora, né? Eu captei a mensagem, eu falei, então tá, então nós já escolhi. Então, e aí eu fui procurar sobre isso, fui entender sobre isso. Então, hoje não, né? Sempre. Há realmente essa necessidade. Às vezes as pessoas falam assim, que é uma coisa que eu vou falar, mas eu não acredito. O filho não vem com a bula, né? Fala assim, o filho não vem com a bula, não. Cada um é diferente. Só que o manual de se criar o filho está dentro da Bíblia. Sim. Então, ele vem com a bula. Porque o Criador, ele deixou como criar as crianças. Então, ensina a criança no caminho em que deve andar. Né? Então, e na Bíblia tem todo o manual, porque o Criador nosso deixou o manual de como criar. Então, nós que devemos o quê? Estudar. Verdade, né? Às vezes a gente gosta de... A falta de dedicação a gente transforma em desculpa. Exatamente. Né? E a gente é bom para arranjar uma desculpa. Nossa! Quem é bom desculpa não é bom mais em nada, né? Porque a gente quer achar, né? Nós temos que... O ser humano tem necessidade de justificar. Mas eu escuto às vezes mãe falando isso. Não, mas onde foi que eu errei? Sabe? Eu acho que também não é o momento de você pensar no que você errou. Jesus nos deixou essa lição, que ele está pronto todos os momentos. Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Né? Então, a nossa vida não diz respeito com o que você fez, é o que você vai fazer daqui em diante. Eu gosto de pensar no Saul e Davi com relação a isso. Porque Saul e Davi, os dois erraram. Os dois tiveram momentos em que eles obedeceram a voz de Deus, mas os dois tiveram momentos que eles erraram. E a partir do erro, Saul escolheu manter-se bem diante do povo. E Samuel o confronta por causa disso, porque ele não gera o arrependimento lá quando ele oferece o sacrifício que não deveria. E Davi, quando é confrontado pelo profeta Natan, ele volta atrás. Ele entende o erro dele. Reconhece. E ali, para ele, nada mais importa, a não ser restabelecer esse caminho com Deus. E eu acho que a gente, enquanto pai, né, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Sim. Então a gente tem que sempre buscar andar corretamente com eles. Mas no momento que errar, de fato, fala que errou. Com certeza. Até porque a criança saiba que às vezes a gente erra mesmo. Com às certeza. Vezes querendo acertar, às vezes errando por errar mesmo, porque às vezes a gente não quer pedir perdão, a gente só quer justificar. Só justificar. E justificar significa que você não se arrependeu daquilo. Você só dando um fundamento para o seu erro. Porque, na verdade, quando a gente fala em justificar, se é para o amigo, você não precisa justificar, porque ele é teu amigo, ele te entendeu. Se é para o inimigo, então menos ainda, né? Porque você não vai justificar para um inimigo que sabe que é inimigo. Sim. Então, justificar, na verdade, não cabe. É igual pedir desculpa, né, Charles? Você pedir desculpa depois que você fez? É meio complicado. Não, desculpa porque eu deixei você tropeçar. Porque eu coloquei o pé na sua frente. Desculpa. Mas a gente tem que ter essa... Eu acho que quando a gente fala sobre criança, né? As crianças são... a gente falou aqui semana passada, né? As crianças, elas absorvem as coisas muito rápido. E você pode estar um dia que você faça algo que realmente não seja bom para uma criança, para o seu filho, sei lá. Enfim. Sim. Mas... um pedido sincero de perdão e você dizer, eu errei. Esse reconhecimento explicado. Eu acho que esse é o importante. É o reconhecimento do erro e essa explicação, sabe? Não chegar só a falar, desculpa. Entendeu? É nesse sentido. Porque, tipo assim, desculpa de algo que já aconteceu. Não. Aconteceu isso por causa disso. Você não está justificando, você está explicando. Entendeu? Eu aprendi bem logo que eu tive meus filhos também, que, tipo assim, que você nunca deve bater na criança na frente dos outros. Né? Eu aprendi isso muito cedo também. Sempre quando houver algum problema, chame a criança no seu quarto, explica para ela e corrige. Por quê? Isso você está ensinando a criança, porque é mais fácil você proibir de fazer algo do que ensinar o porquê que não pode fazer algo.
entendeu? Que é o que acontece com muito. Hoje os pais já estão mais procurando conhecimento, né? Mas numa outra geração é tipo assim, não pode, não pode. Eu acho assim, eu acho que o perigo de hoje ele é um pouco diferente no sentido das pessoas quererem terceirizar, empurrar. O seu filho, igual uma criança de 1 ano e 3 meses, tá trabalho, assim. Trabalho no sentido de que ela exige de você que você se dedique a ela, que você faça ali com ela, que você... É totalmente dependente, né? Que você sente no chão e brinque com ela. Se bem que pra mim é um prazer. Eu amo brincar com a minha filha, a gente brinca de andar para um lado para o outro, a gente cai na risada com ela quando a gente chega do trabalho e tal, então eu fico para poder brincar com ela, mas ser firme também no momento que a gente já percebe que tem uma birrazinha ali, tem uma birrazinha aqui, para colocar uma roupa, para fazer não sei o quê, mas estar com ela. Eu estava com ela num dia que ela escolheu o primeiro sapatinho. Esses tempos atrás ela escolheu o sapatinho, ela pegou e ficou, abriu, mexeu na plataforminha lá dela, na sapateirazinha dela, aí ela ficou, pegou um parzinho de sapato, e ela pegou os dois. Pegou certinho os dois e quis colocar no pé. Tentou colocar, não conseguiu, olha, né? Aí isso, eu falei, não, ela não vai conseguir realmente, né? Aí coloquei os sapatinhos, era um sapatinho que ela podia ir pra escola, era um sapatinho que ela podia usar, tava servindo no pé dela. Eu falei, você quer ficar com esse, filho? Aí ela fez uma cara de satisfação, de alegria, quando ela colocou o sapatinho nela. E foi pra escola e voltou com o sapatinho. Olha, porque normalmente ela volta de meia. Mas esse dia ela voltou com o sapatinho dela. Então, assim, você vê que 1 ano e 3 meses. Já tem essa decisão. É diferente. Já sabe o que ela quer. É diferente. E se você acha, voltando àquilo que a gente estava falando, se você acha, só quando crescer, você está perdendo tudo isso. Tudo isso. E perde. E isso é algo que você perde que não tem mais como voltar. Mas ao mesmo tempo que você perde, alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Você perde. Mas o outro... Relacionamento se constrói. Relacionamento... Eu não chego dizendo, Jabes, eu sou tua amiga. Não. A gente vem construindo devagar um relacionamento. Vai construindo. E a mesma coisa é com o filho. E uma coisa importantíssima, Jabes, que eu falo. E que isso também é para todos os papais e para todas as mamães. Confie nos seus filhos. Confie, sabe? Mesmo que você não está confiando lá dentro, que você está apreensivo, mas não deixa de perceber isso. Confie, sabe? Passa para ele essa confiança. Hoje, a minha filha de 25 anos, hoje a gente conversa muito sobre isso e ela fala, mãe, eu tive... oportunidades na escola, na minha adolescência, de fazer muitas coisas. Mas quando eu lembrava que você confiava em mim, eu não tive coragem de fazer. Sim. Entendeu? Então, essa relação de confiança de pai e filho é muito importante. Mas é aquilo que a gente fala, né? Só tem como você depositar confiança no seu filho se você está com ele. Exatamente. Se você criou isso, se construiu isso, né? Então, é lógico que a gente sabe que o adolescente, às vezes, não tem um poder de escolha tão, né, como um adulto. É natural isso, né? Mas, no entanto, ele tem que saber que, independente da escolha que ele fizer, ele vai ter em casa alguém que está confiando nele, alguém que vai apoiá-lo. E a gente, eu acho que isso é importante, né? Quando você acompanha o seu filho, quando você cria ele, quando você está junto dele, ele tem você como referência. Exatamente. Entendeu? Então, para ele, porque na adolescência, o que acontece? A gente já falou aqui algumas vezes, não que... o que eu acho que acontece na adolescência? O adolescente ele vai sendo testado o seu caráter. Sim. E se o seu caráter foi trabalhado ali na infância, quando criança, e por isso a importância da igreja, do trabalho do departamento infantil com o Ministério das Crianças, é você entender que no momento desse caráter ser testado, ele vai estar sólido. Exatamente. Ele vai ter sido edificado sobre uma rocha. A edificação pode ser bonita, mas se ela não tiver bem alicerçada, qualquer vento, né? Como a história, né? A casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha. Perfeita, porque é a base. É a base. E a gente, às vezes, está muito preocupado com o
que vai ser, mas se você não começa aqui construir, antes de ver o que vai ser lá na frente, não, lá na frente, beleza, vai ser outro desafio. Agora o nosso desafio é construir bem esse fundamento, alicerçar bem e ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com as crianças, limitando nossas almas também, tá? Se é uma qualidade que ele tem, é de trabalhar muito, né? E hoje, eu tava vendo eu fico vendo eu não gosto de canais infantis, mas estava vendo a programação, né, na TV, e aí tinha lá bruxinhas, não sei o que, das quantas, assim, o ocultismo, o mundo das coisas, ele é escancarado. É escancarado. E às vezes a gente fica com medo de falar sobre pecado para as crianças. É muito forte falar sobre pecado. Cara. Não, o mundo já está ali, ó. Se a gente não trabalha... Correndo na frente. Agora, uma outra coisa, Jabes, como a escola secular e como a igreja, a responsabilidade não é toda, nem da escola e nem da igreja, como fazer esse alicerce. Precisa ter essa continuidade no lar, sabe? Isso aí, os pais precisam ter essa consciência. Não é só trazendo na EBD, nos cultos infantis, nas atividades inúmeras, né, que nós temos aqui na igreja. Existe essa continuidade no lar. Porque a dificuldade que é de se ensinar uma coisa, daí chega em casa, tipo... Se desdiz, né? Desfeito. Desfeito, né? Faz um desserviço, né? E depois, então, isso, os pais precisam ter essa consciência. Não é fácil, não é algo fácil, mas é o que você está falando, requer dedicação. Igual você chega cansado do teu trabalho, mas você ainda tem esse prazer em estar com a sua filha, sabe? Isso é algo que você que você está plantando hoje, que você vai colher muitas coisas boas. Eu sempre penso isso, que a referência da minha filha tem que ser eu e minha esposa. Exatamente. A primeira, né? Eu e a Ariadne, nós temos que ter referência dela, porque quando ela tiver os problemas dela, quando ela tiver as dificuldades dela, quando ela tiver... Porque as crianças passam por isso, nós passamos. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Criança, adolescente, adulto. Que ela possa ter a quem recorrer. Ter a quem vai estar com ela. Qual é o porto seguro dela? Por isso, né? Que eu tenho um negócio que tem um pessoal, graças a Deus isso diminuiu bastante. Mas há uns tempos atrás tinha muito de líder, jovem, adolescente, se chamava de pai e mãe de adolescente. Pai, mãe, pai. Cara, isso... Não tenho filho adolescente, mas quando eu via, por exemplo, aqui nos jovens eu via um adolescente, pai, mãe. Pais, não me desce. Falo, gente, você não trocou a fralda dessa criança, você não acordou de madrugada para cuidar dessa criança, você não se dedicou a ela durante 15 anos, não aí sabe agora, o que é de ser... um ano de liderança, você está se achando pai e mãe de um adolescente? Não é muito forte isso, né? Pai e mãe, e é até perigoso, porque você baixa o nível do pai. Pai e mãe tem que ser referência. Tem que ser sempre o maior. Sempre o maior. Eu tive uma experiência há não muito tempo das coisas que a gente passa na vida, e aí de repente você se vê numa situação um pouco complicada, mais fragilizada, e os filhos, adolescentes, já adultos, percebem isso, né? Aí um dia eu parei e falei assim, não, calma aí. E daí eu falei, não, eu sou a mãe. E eu cheguei perto deles e falei assim, olha, nós estamos passando por isso, mas eu sou a mãe, eu sou forte, eu sou maior que vocês. E isso deu uma segurança para eles, sabe? Isso transmitiu para eles uma tranquilidade, né? Porque é este o papel, a gente não pode inverter isso e nem colocar outro, nem terceirizar. Nem colocar outro. Eu acho muito legal a história de madrinha e padrinho. Eu acho muito bacana, né? Porque é um casal, mas é madrinha e padrinho. Inclusive, tem uma igreja, Jabes, que eu achei top. Tem um padrinho e a madrinha de oração. Então, quando apresentam a criança, vem o casal
que é este casal que vai orar por essa criança, por uma vida. Achei interessante isso, porque é isso que nós precisamos, né? De ter filhos de oração, que a gente possa estar orando por eles. Então, mas pai e mãe é sempre pai e mãe. Por mais que igual eu falei, eu fui mãe, fiquei sozinha, mas eu sou mãe, eu não sou o pai. Então, eu sempre passei a figura do pai, o que é ser pai, qual que é a importância de um pai, mas... E saber também que a vida da gente não é perfeita. Não é perfeita. Eu acho que isso é o mais importante. E as crianças, às vezes a gente acha que as crianças não entendem, mas entendem. E para elas é mais fácil aceitar, eu acho, quando elas sabem que não é perfeito, mas não dá. Essa situação, igual você falou, eu fui mãe. Mãe. Eu sou mãe, não fui mãe. Eu sou mãe. Né? E falar que, em razão das circunstâncias da vida, né? E que o fato do seu lar ter se reconfigurado dessa forma não quer dizer que o lar daquele outro que está, digamos assim, todo mundo ali, é melhor ou pior. Não mas existe. Mas a circunstância é diferente. E que cada um pode vencer e seguir o seu caminho, sabe? Eu lembro, esses dias eu tenho umas pessoas que eu acompanho na internet, tal, são poucas pessoas, mas um rapaz lá que o pessoal fala assim, manda muita pergunta, né? Um casal que eu sigo, que eles são bem legais, eles trabalham com... Eles têm um canal de culinária, mas tem várias crianças, eles têm 3 filhos, tal, perdendo uma neném que nasceu com diversos problemas de saúde e tal. E aí o pessoal justificando, meu marido não me ajuda por causa disso e daquilo. Aí a moça falou assim, olha, meu marido não teve pai. Ele foi criado único e exclusivamente pela mãe dele. E ele se tornou um excelente pai. E a gente falou na semana passada aqui com o pastor Elias que a gente tem que... Os erros que aconteceram, os problemas que nós passamos, a gente não pode jogar na conta dos filhos. Exatamente. Sabe? Eu dou graças a Deus pela minha família. Meu pai e minha mãe sempre estiveram presentes ali comigo e tal, meus irmãos. Mas tem coisas que a gente passa, né? E o pai e a mãe da gente não é perfeito. E a gente não é. Passa tem a que ter. Entender isso e pensar, olha, minha filha, eu vou fazer eu penso muito na minha filha, né? Eu vou fazer o melhor que eu puder por você, até para que ela, primeiro, voltamos a dizer, tenha uma referência. Isso. Não seja uma criança uma pessoa que não sabe a quem recorrer em momentos de dificuldade. E eu acho que sabe o que é o mais importante? Quando a gente se dedica na criação dos filhos, a gente abre para eles um caminho para eles conhecerem a Deus. O relacionamento com Deus, né? Fica mais fácil, Jabes. Quando a criança tem esse relacionamento com o pai, um relacionamento dentro do que a gente conhece, né? Dentro da nossa cultura, um relacionamento saudável, ele tem mais facilidade de entender esse relacionamento de filho e pai com Deus. Isto é claro. E eu acho que esse é um dos objetivos quando se pretende destruir uma figura familiar. Acabar com a referência de Deus. Paterna, né? E Deus como um pai que corrige, como um pai que cria os seus filhos e que está próximo e que sabe. A gente fala muitas vezes sobre correção, mas que sabe consolar, que sabe estar junto. Sabe disciplinar, sabe. Que às vezes o filho que ele mais quer é só chorar no colo do pai. Às vezes está tão difícil, as coisas estão tão difíceis. Às vezes o que mais o filho quer é só estar junto. É um colo só. E quando a gente tem esse relacionamento com o nosso filho, que a gente dá esse apoio, que a gente está junto, que a gente entende que mais do que um amigo a gente é pai e mãe. Isso. Transportar isso para Deus é mais fácil. Você chegar e falar assim, olha, Deus, se o meu pai está aqui, mas agora eu preciso conectar com se consegue ter esse relacionamento, né, mais próximo, consegue entender. E aí, voltando para esse departamento infantil dentro da igreja, né? Nós precisamos transmitir esse conhecimento para essas crianças, sabe? É esse relacionamento. Aí a importância, sabe, de nós também sermos exemplo. Sim. Né? Aí a importância. Mãe, eu acho que a gente falou aqui sobre ser, antes de querer parecer ser.
Isso. Porque se você se preocupa só em ser exemplo, na verdade você está preocupado com uma coisa exterior. Na verdade, não, é ser. Então não é exatamente isso. É não querer ser, mas ser, né? Ser exemplo. E ter essa preocupação de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quando as coisas são de verdade, não existe dúvida, né? Uma verdade, ela é uma verdade. E ela é um ponto de segurança, né? Ela é um ponto de segurança, é uma verdade, né? Jesus, o que ele falou? Eu não sou uma verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Então é uma só. Então, quando a verdade, não há dúvida. Então, as pessoas que precisam, às vezes é tão bonito, né, trabalhar no departamento infantil, né? Ainda mais quando faz alguma coisa bonita, aí aparece um monte de gente querendo trabalhar, né? Querendo só fazer bagunça, às vezes. Então, por quê? Porque exatamente, as pessoas, elas precisam conhecer essa verdade, sabe? E ser de verdade. Sim. Porque as crianças percebem com muita facilidade. Inclusive, as crianças até percebem quando o professor não prepara a aula, né? É o primeiro ponto, porque a criança, a partir do momento que o professor não preparou a aula, a criança se desinteressa automaticamente. Exatamente. E aí a gente está falando dos filhos, os filhos é a mesma coisa. Quando você ensina uma coisa, mas você não faz aquilo, para ele fica sem entender. Como assim? Ele está ensinando uma coisa e está fazendo outra. Né? Então, e a mesma coisa então a criança ela percebe com muita clareza quando você preparou, quando você não está preparado. Então, por isso que Jesus falou que nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Eu lembro quando criança, assim, minha mãe a gente sempre frequentou no departamento infantil e tal, participava das coisas, né? E até quando ela não era líder de departamento... Já ainda mais participava. A gente sempre participou. Eu lembro de uma época em Manaus que tinha aquelas fitinhas de desenho de criança. E os professores... Teve uma época que só colocava aquele negócio lá. E aí a gente ficou meio assim, cara, e aí, qual que é o negócio disso aqui, né? E aí, do contrário, quando criança, eu lembro também que eu participei de um curso sobre a Páscoa. E foi ministrado, eu morava em Manaus na época, Manaus tem muito americano. Foi ministrado na igreja para as crianças e adolescentes sobre a Páscoa. Então a gente provou, só que aí nós provamos as ervas amargas, o pão, o carneiro, o suquinho de uva lá, o cordeiro, né? E tudo isso foi preparado com muito... Então, toda vez que o pastor Edivaldo gosta muito de falar sobre os símbolos da Páscoa, da ceia e tal, tudo mais, isso me veio à memória, porque foi muito marcante. A gente teve um curso, acho que chamava Em Memória de Mim, que era o nome do curso que a gente fez. Então, a gente ficava ali realmente dedicando um tempo. E foi muito legal, até recomendo que vocês procurem para saber sobre esse curso. Foi muito legal porque a gente aprendeu. Olha, o pão sem fermento significa aquilo que o pastor sempre fala, né? Sobre o sal, o trigo, os três elementos, né? E a água, porque como que isso foi construído, como que isso foi... E até Deus é tão maravilhoso que ele se preocupou tanto com a praticidade... Sim. Quanto com o significado, né? O pão sem fermento, ele era muito mais rápido e fácil de ser preparado do que o pão fermentado. Você tinha que pegar porque o fermento... Criar aquele fermento, né? Você tinha que fazer o fermento... Que é os que se usam também, aquele fermentação natural, que tem todo um processo para poder... Só que hoje a gente tem vários mecanismos de controle. Naquele tempo, não. Tinha, então nem sempre dava certo. E aí você tinha ali... toda a preparação, como fazer, as ervas amargas que ajudavam, era uma coisa que eles usavam para ajudar na digestão também, mas traz o símbolo de que para lembrar do sofrimento que foi no Egito também. E tal. Então, tudo isso. Olha quanta coisa a gente aprendeu quando criança. Nossa, isso tem tempo pra caramba. É importante a gente, falando sobre criança, a gente sempre entender que as coisas que acontecem, o que a gente plantar, quem que vai plantar no coração da criança? A gente vai deixar que um celular plante coisas ali dentro que a gente não tem controle, ou nós, como
pais, professores, vamos plantar coisas boas. Que tivemos acesso a uma verdade, né? Que é a verdade, é nós que temos essa responsabilidade. Então, os professores, os pais, vamos dizer assim, junto com os professores. Que o pai tem que ser, o professor ele é um aliado do pai. Exatamente. Então, essa é a importância, né, do departamento infantil na igreja. De estar levando para essas crianças, fazendo essas crianças pensar, porque elas saem dali perguntando para os pais, né? Pai, o que foi isso? Qual que é essa história? Né? E o pai, nessa hora, pai, a mãe, não pode perder essa oportunidade de pegar e falar, não, realmente, olha, a história de Davi com Golias, realmente era um gigante, né? Mas Deus deu essa oportunidade. Davi aproveitou essa oportunidade que Deus deu e Davi derrotou o gigante. Então, quando você fala aí, fala no teu ponto de vista, a criança vai entender o quê? É a tua linguagem. E vai falar, né? Então, é muito importante essa sequência. E eu lembro que, assim, eu trabalho com crianças, às vezes a gente fala, né? Às vezes você tem uma hora ali, que às vezes é bom quando o pai participa. Mas às vezes o pai não participa. Não participa. E aí você tem uma hora e meia, para plantar no coração de uma criança algo que ela vai passar uma semana inteira longe de você. Exatamente. E a gente tem que saber que às vezes a criança ela vai sair daqui da igreja e ela vai encontrar um cenário contrário, averso ao evangelho. Né? Às vezes vem com o avô, às vezes vem com a avó. Às vezes vem uma EBF, participou, porque o pai, vou levar lá só. E aí você tem aquela oportunidade. É uma oportunidade de ouro. E eu não posso estar despreparado. Não, exatamente. Né? Por isso que nós damos treinamentos, né, Jabes? Nós damos treinamento, inclusive uma das regras agora para participar do departamento é passar por esse treinamento. Porque precisa ter, pelo menos, uma noção básica do que é. E já vem aqueles que têm compromisso. Porque lógico, se sujeitou a fazer um treinamento, significa que tem compromisso. Com certeza. Porque não tem coisa pior que o líder do departamento infantil chegar e o professor não aparecer, ou no WhatsApp e falar assim, não vou hoje. Faltando 5 minutos para começar a aula. Isso não acontece em lugar nenhum, não, né, Jabes? Não, misericórdia. Misericórdia. Não Mas acontece. graças a Deus eu creio que tem diminuído bastante. Tem diminuído. Por quê? Exatamente por isso. Porque a gente tem treinado as pessoas. E as pessoas, elas não estão vindo só por vir. Elas sabem do compromisso dela. É um ministério. Sabe? Né? Aí sim é um ministério. O ministério é da pessoa. Né? A pessoa foi chamada para isso. Como assim, né? Foi chamada para isso. A pessoa que sente o coração ficar quentinho quando fala de criança, essa pessoa tem um chamado. Sim. Inclusive, o meu chamado foi muito interessante. Foi bem diferente. O meu chamado foi bem diferente. Eu nasci num lar evangélico. Meus avós já eram crentes e já eram cristãos, então eu já fui criada nesse meio evangélico. E frequentava muito a igreja, ia muito para a igreja e tal. E um dia eu na EBD, aluna de EBD, assim, mas nossa, que podia chover, podia fazer sol. Mais podia... uma pessoa que nós entrevistamos aqui, que é a aluna que é EBD. Desde pequenininha, ganhava todos os prêmios. Fazia gincana, fazia batalha bíblica. Nossa, a Ivete estava lá. E aí um dia eu estava na minha sala, eu tinha 15 anos. Eu estava na sala já dos jovens, e aí chegou a pastora, a esposa do meu pastor, chegou e falou assim, Ivete, você acabou de ganhar uma eleição na sala das crianças. Eu falei, eleição? Eu nem sabia que eu estava concorrendo a alguma coisa. Aí, né? Aí ela falou, vem aqui para você ver. Quando eu cheguei lá, era um começo de um ano, e fizeram uma eleição para saber quem que elas queriam como professora delas. E eu tinha ganhado a eleição, mas eu nem sabia que eu estava concorrendo. Mas eu sempre tive, desde pequena, eu sempre tive muita afinidade com as crianças. Sim. Sempre. Isso é uma coisa muito natural minha, não foi uma coisa que eu criei, uma coisa que era natural. Eu sempre tinha as crianças perto. E essas crianças que eu tinha amizade, que saiu na cabeça delas... Colocaram seu nome. Que colocaram meu nome.
E eu cheguei lá e falei, e agora o que eu vou fazer? A irmã Jaíra já está com o Senhor. Ela falou assim, agora você vai precisar assumir, porque nós falamos para elas que quem elas escolhessem, nós íamos colocar como professora. E quem estava dando aula lá já fazia muito tempo que dava aula. Inclusive, ela dá aula até hoje. Olha aí. Ela já é bem idosa e dá aula até hoje. Só que como ela tinha muitos anos, ela também não sabia se me ensinar. E eu comecei a ir para a sala, mas ela continuou dando aula. Uhum. E eu comecei a assistir ela dando aula. Foi quando foi o primeiro contato que eu tive com essa pedagogia, né? Aí eu comecei a ver, aí até que um dia chegou o coordenador da EBD, né? Tipo igual você é hoje. Chegou, olhou para mim e falou assim, Ivete, você tá fazendo o que sentada aí? Eu falei, ué, pastor, eu tô aprendendo. Ele falou, não, já pode assumir lá na frente. E aí essa professora, muito amiga minha até hoje, a Fran, ela passou o material para mim e falou, agora você dá aula. E eu lembro que as aulas eram sobre as viagens de Paulo. E eu usava aqueles mapas enormes que eu tinha que colocar. Legal, mas foi o maior... Difícil. Foi o maior desafio para mim. E desde então, eu nunca mais deixei de trabalhar. Daí trabalhei. Aí depois que eu comecei a me mudar por causa do meu trabalho e tal, e aí eu fiquei alguns anos tipo em stand-by, fiquei lá quietinha, né, alguns anos, né, e falei, agora já tem muita gente trabalhando no departamento. Sempre tem esse sentimento, né? Agora já tem muito, cresceram, né, já, eu tenho alunos meus hoje que são professores, que foram alunos meus que são professores, inclusive no meu casamento entrou 40 crianças. Olha aí! Crianças cantaram no meu casamento, sabe, crianças que eram meus alunos, foi muito legal. Então, são crianças que hoje são professores também, né? Então, daí eu pensei, eu falei assim, agora já não precisa mais, né? Deixa quieto, né? Tanto que daí eu voltei para Cuiabá e já pensando, não. Ficar só no banco. Já não precisa mais. Mas quando fala de criança, aí a sua mãe, né, chegou perto de mim e falou assim, Ivete, vem trabalhar com a gente. Sério, filho? Foi a sua mãe. Foi a sua mãe. Foi a sua mãe. E aí meu coração acelerou. Né? Eu achei que estava dormindo, né? Daí acelerou. Eu falei, meu Deus. Eu não tinha como falar não. Falei, vou, né? Daí eu ajudei a sua mãe. Daí quando a sua mãe passou para a Zilma, eu continuei. E daí o Senhor levou a Zilma e hoje eu estou. Mas de verdade, Jabes, eu não imaginei nunca que ia ter, que ia dar nisso, entendeu? Mas então hoje eu posso falar que Deus realmente ele é muito fiel. E olha, né? Vou falar para você que renova a nossa fé e a nossa esperança quando a gente trabalha naquilo que Deus colocou. Não é? As coisas prosperam e você vê que não é você, sabe? Você vê que não tem nada a ver com você. Simplesmente você se dispõe a ser um instrumento. Então, a obra dele é dele. Vai continuar. Ela nunca vai parar. Porque a porta que Deus abre não fecha. E você tem a oportunidade de participar. Aí é tua decisão. Isso. Você quer seu instrumento? Aí teu coração fica quentinho, teu coração acelera. Então, fale o sim, não seja como Jonas, né? Eu falei que eu fiquei uns anos sendo Jonas, né? E como Jonas enfrentou um monte de dificuldade, um monte. A turma que estava junto com ele sofreu junto. Sofre todo até o mundo. momento que ele vai e fala, não, sou eu mesmo, Deus me perdoa. E aí as coisas se mudam. Então, a gente, quando consegue entender isso, vem os problemas, vem as dificuldades, vem os desafios, sabe? Mas o teu olhar está acima de tudo isso. Que você consegue entender, assim, que você está ali, você se prontificou a fazer a obra de Deus. Então pode vir as coisas. E é algo mais importante do que você, né? Muito mais. Muito mais. Muito mais importante do que você. E você entende que é um privilégio. É um privilégio. Você... É uma honra mesmo, né? Sabe? Você fala assim, cara, Deus, criador do universo, criador de todas as coisas, me deu uma oportunidade de trabalhar para ele em algo que está aqui diante de mim. E ele me trouxe até aqui. E me deu a capacidade
pelo Espírito Santo de falar. Que é ele que nos capacita, né? Com certeza. Não tem nada a ver com a gente. E, de repente, e aí você fala assim, nossa, olha isso. Não, eu não tenho como não atender esse chamado. E ele é misericordioso, né? Porque mesmo você desistindo, né, ele te perdoa. E ainda abençoa. Sim. Entendeu? Porque se fosse olhar pelos olhos humanos, por quê? Né? Puxa, eu desisti. Né? Não podia? Não, já que você desistiu, boa, né? Tem tanta gente boa, tanta gente, né, mais capacitada, mas Deus é tão bom, né? A bondade dele é tão... assim, muitas vezes, Jabes, nós tentamos humanizar Deus. Esse é o erro do ser humano, sabe? A gente tenta humanizar Deus, tenta achar que Deus pensa como a gente, não é? E Deus não pensa como a gente, né? Então, nós estamos fazendo o trabalho dele. Então, realmente é uma honra, sabe? A gente poder estar no lugar onde ele quer que a gente esteja. Até na hora que ele quiser também, sim, né? E eu acho interessante sobre a experiência que você falou, sobre a professora que lhe passou o comando. Ele passou a responsabilidade da sala. Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não aceitam. Brigam. E normalmente não aceitam. E ficam lutando com Deus e vai. E é de uma sabedoria você entender também o momento que Deus preparou ali. Olha, eu tenho um novo desafio para você agora. Exatamente. Uma outra... Deixa essa pessoa e não se preocupe. O trabalho que você fez aqui foi o que eu coloquei. Exatamente. Mas agora tem outra pessoa que não significa que ela é melhor ou pior do que você. Não. Mas eu tenho um novo desafio para você. E quando a gente se agarra, o trabalho cai. Com certeza. Com certeza. E quando a gente permite, né? Eu vejo João Batista, né? O Batista estava em franca expansão. No auge, né? Ali, caramba! As pessoas esquecem que tinha 400 anos de silêncio de Deus, naquele intervalo ali. Exatamente. E aí, de repente, surge um profeta, reconhecidamente profeta. E aí fica todo mundo, realmente nós temos aqui um profeta de Deus. E aí ele vai, e aí ele fala assim, olha, Jesus, só para ter certeza é você mesmo, né? Fica tranquilo. Então, tô em paz. E essa pessoa que lhe passou o cajado da sala... Aí, ó. Exatamente. Tanto que o ministério dela não morreu, porque você falou que tá até hoje, ela né? vai até hoje. Até hoje ela dá aula na EBD. E para as crianças. Você vê, né? Essa soma, EBD mais criança, tem sucesso, uma combinação boa, tem uma química boa, né? Porque a EBD surgiu, na verdade, com o trabalho das crianças, né? Sim, a origem realmente então, assim, o foco sempre foi esse, o trabalho sempre foi esse. E eu vejo, por exemplo, grandes homens de Deus, né? Que John Wesley, o Mr. O, que foi o fundador da APEC, entenderam que as crianças não podem ficar largadas. Não. Elas precisam ser acolhidas, né? Porque quando a gente larga uma criança para lá, alguém lá no mundo está acolhendo ela de alguma forma. Com certeza. Que não necessariamente será boa. Normalmente ruim. E a gente porque, Jabes, a pessoa de fora, ela não tem essa ligação sanguínea com as crianças, ela não tem esse envolvimento emocional, né? Então, elas dão qualquer conteúdo, elas falam qualquer coisa. E a criança está ali com uma fome tremenda de receber, de conhecer o mundo, porque até 6 anos, né? Até 6, 7 anos, ela só está recebendo. Né? Ela recebe tudo o que você vai passando, ela vai recebendo. Depois disso, ela já passa por uma fase que ela já quer conhecer o mundo. Que ela já quer saber o que tem. Mundo, quer ser astronauta, quer ser... Essa idade, essa idade. Então, é a nossa responsabilidade que nós temos de passar um conteúdo, né, verdadeiro para elas. E depois, na hora que elas forem conhecer o mundo, elas já terem algo formado. A base. Né? A base. O fundamento. E eu acho que esse é o grande desafio quando você trabalha com criança. E quando você está fazendo uma edificação, se você não fizer muito bem feitinho a estrutura, pode ser a casa mais linda do mundo. Ela vem abaixo. Então, esse conhecimento é muito importante a gente poder ter essa oportunidade, né, Jabes, de passar.
E uma das estratégias que eu acho legal que vocês têm tido também é o programa Conectados, né? Ah, é. Que vai aqui ao ar no nosso canal também. Todo sábado, às 16 horas, né? Uhum. Vai. Ele começou na época da pandemia, não foi? É isso que eu ia te falar. Na época da pandemia, nós ficamos assim, de repente não podia fazer mais nada, né? De repente nós ficamos. E como deixar nossas crianças assistindo qualquer coisa? Porque automaticamente elas foram para a internet. E eram estimuladas aí, né? Até pela educação. Eram. Aí nossa, na hora, a igreja nos deu esse suporte, né? Deu esse apoio, veio com essa proposta de se fazer este programa para as crianças. E nós começamos a fazer, né? Imagina, Jabes, ninguém tinha feito programa, né? Pastor Jairo, coitado. Nossa, né? Graças a Deus que nós temos o Pastor Jairo na comunicação, né? Mas nós ficamos assim, diante das câmeras e vamos fazer o quê? E começamos a fazer. E isso já está indo para 2 anos já. Nós temos mais de 40 programas já gravados, né, lá no canal. Você e aí, pode colocar para sua criança aí, tem uma playlist. Tem no canal, uma playlist. Pode colocar lá, que vai certinho a playlist, certinho, conteúdo bom. Qualidade, bem tratado, tanto de produção quanto conteúdo que é ministrado no programa Conectados, é muito bem feito. É feito com muito cuidado. Este ano nós mudamos o cenário, estamos com umas propostas diferentes, né? Porque tem que mudar. Esse mundo tecnológico é muito dinâmico, né? Tem que ir acompanhando. Da maneira, né? Na medida do possível. O que eu acho assim, você não pode ficar estacionado, né? Mas é muito bom. As histórias são muito boas. Tem crianças cantando, né? Tem a Tia Esther cantando. E aí todo sábado passa às 16 horas. Então é um conteúdo que você pode colocar para as crianças assistirem. Então por isso que nasceu na pandemia. Foi uma ferramenta que nós encontramos de poder levar, né, a mensagem para as crianças. E outra coisa que surgiu na pandemia foi o Hora Power Kids. Foi muito legal. O que aconteceu? A gente ficava procurando um momento para os professores orar. A gente sente essa necessidade, porque todo o trabalho de Deus, Senhor, tem que ter oração. Sim. Sem oração, né? É o nosso combustível. E a gente ficava, e vamos fazer oração. E fazia programação, e fazia jejum, e fazia não sei o quê. Aí, no começo de 2020, numa reunião, eu falei assim, gente, se não está dando certo com os adultos, vamos fazer com as crianças. Né? A gente não está conseguindo reunir os adultos, porque realmente, geralmente quem trabalha nos departamentos, trabalha em vários departamentos. Sim. Aí acaba tendo um monte de atividades mesmo, né? Choca. Aí vamos fazer com as crianças. Família, conciliar também. Não é fácil. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio e esse entendimento também com as pessoas. Mas eu até falo muito isso com a nossa equipe. Nós precisamos trabalhar com um planejamento de longo prazo, a longo prazo, sabe? Não trabalhar, não fazer uma escala tipo que suga a pessoa, porque daí você trabalha a curto prazo. Você esgota e daqui a pouco... Entendeu? Então a gente tem tentado trabalhar assim, para fazer, sempre pensando que é um trabalho longo. Aí nós pensamos, então vamos fazer com as crianças. E aí eu vi, vamos com as crianças, vamos reunir, vamos fazer um culto com as crianças. E eu lembro quando eu comecei com 15 anos lá, eu lembro que eu fazia oração com as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. E aquilo começou a me vir à memória, sabe? Inclusive, eu até fiz uma prova com Deus uma vez, que hoje eu não faria, porque hoje a gente tem mais maturidade, a gente entende. Mas na época eu falei, Senhor, se o Senhor tem me chamado mesmo para esse ministério, batize uma criança com o Espírito Santo até o final do ano. E aí, isso foi antes de eu fazer essas reuniões com eles, né? E aí, quando foi no final do ano, eu falei, sabe uma coisa? Ninguém foi batizado mesmo, acho que não fui chamada, não. Ninguém foi batizada, já tá chegando o Natal. E daí, pertinho do Natal, chega um pai no culto para mim e fala assim, mãe Ivete, eu preciso te contar o que aconteceu com meu filho. Preciso te contar. Eu falei, nossa, o que aconteceu com teu filho, né? Se nós estávamos no culto, irmã Ivete. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí é a resposta.
Eu falei assim, Eu bom tava achando Deus, que ia dar aquele eu migué, achei... meu Deus, né? Falei, bom Deus, eu achei que ia ser batizado perto de mim, né? Mas acha, né? Aí eu falei, nossa, foi a resposta na hora, assim, né? Então daí hoje eu peguei, relembrando de tudo isso, eu falei, vamos fazer as reuniões. E nisso foi quando começou esse departamento da intercessão aqui. Sim. E foi como que se fosse uma coisa assim, que aos olhos humanos, né? A gente não tem coincidência. Sim. Foi algo vindo mesmo de Deus, assim, que Sim, veio Deus, para o nosso coração. Eu creio que nesse negócio Deus movimentou tudo para foi algo que se encontrou, que daí na hora que encontrou, foi assim, o departamento de intercessão nos procurou para fazer algo com as crianças e a gente já estava com esse planejamento das crianças e tudo ajuntou. E nós fizemos o Hora Power Kids. Acontece, Jabes, toda terça-feira. Fica aí o convite, pessoal. Toda terça-feira, começa às 19h45. 19h45, isso, 19h45. As crianças se reúnem aqui na igreja, né? No caso, aqui o pessoal de Cuiabá e tal pode vir. E é um momento muito precioso que você pode de oração. É um momento que ensina as crianças a orar. O que é oração? Sabe o que é oração? Que às vezes você fala assim, só ora, sabe? Mas nós temos levado as crianças a entender esse momento, esse relacionamento com Deus. Então tem sido momentos precioso, sabe? Tem muitos testemunhos. Uma hora até quero que você traga a Damari, sabe? Não, quero trazer todo mundo. Elas, olha, tem que aumentar a mesa aqui pra gente colocar todo mundo aqui. Falar sobre a Polônia, sabe? A Elisama, falar sobre as experiências que elas estão tendo dia a dia ali, de crianças realmente que têm buscado a Deus, testemunhos ali dentro. Deus tem feito coisas preciosas lá. Não, e a oração, ela eu acho que ela é o maior desafio para você, assim, para a criança entender, orar, como se falar com Deus, como se relacionar com Ele, mas também a recompensa disso, né? O amor que ela desenvolve. Exatamente. É outro nível. Que inclusive, é um momento diferenciado. Não é um culto, não é um momento realmente de oração. De oração. E acontece todas as terças-feiras. Não, esse negócio da intercessão das crianças, quando eu vi começando, eu falei, nossa. Agora todos os outros vão. Inclusive, inclusive, Jabes, esse é um projeto para levar para todas as congregações da Adna. É um projeto. Nessa aniversário da Adna, nós já entramos em contato com alguns líderes de algumas cidades. E nós vamos fazer um movimento para que isso e algumas outras coisas que nós fazemos aqui se estenda para todas as congregações. Não, já começou esse movimento. Não, eu acho que esse é o caminho para a gente alcançar as nossas crianças e preservá-las desse mundo. Com certeza. Para prepará-las para encarar este mundo, né? Preservar no sentido de que elas sejam aptas a dizer não às coisas que virão. Saibam se posicionar, né? E estar prontas, porque as crianças vão lidar com situações difíceis. Vão. Inclusive, uma vez eu estive num congresso que uma pastora que estava lá falou uma frase muito interessante, que marcou minha vida e eu falo sempre quando eu posso. Tem muitas pessoas que têm medo de ter filhos, né, Jabes? Muitas pessoas, porque diz que o mundo é ruim, né? Só que nós precisamos criar filhos melhores para o mundo. Nós não precisamos esperar um mundo melhor para os nossos filhos, porque o mundo melhor não vai ter. Está escrito já, não vai ter. O mundo jaz maligno. Mas nós temos o entendimento para criar pessoas melhores para o mundo. Mais luzes. Entendeu? Então não precisa ter medo de ter filhos. Só precisa pedir sabedoria para Deus para criar pessoas, ter filhos melhores para o mundo. Saber que é uma missão árdua. Mas extremamente recompensadora. Nossa, o resultado é fantástico. Acho que quando o pai ou a mamãe vê o filho caminhando bem com suas próprias pernas e tal, é uma satisfação, né? Eu posso falar isso, né? Eu realmente hoje, assim,
o tempo de dedicação para os meus filhos, hoje eu olho, é um resultado, quer dizer, não tem algo que, vamos dizer assim, que nos traz satisfação, sabe? De você ver os filhos, o que você ensinou, né? O que passou. Seus valores, né? Os seus valores. Então, isso é muito bom. Vale a pena você renunciar a algumas coisas na vida. Vale a pena, sabe? Para você ter pessoas melhores para o mundo. E assim, às vezes a gente pensa na renúncia como, sempre é algo ruim. Não, a renúncia envolve você escolher uma coisa em detrimento de outra. Exatamente. Eu vou escolher a vida do meu filho, me dedicar a ele, em detrimento de outras coisas que têm o seu valor. Mas o que tem mais valor? Exatamente. Diante daquela situação. É meu filho, é minha filha, é estar com eles, é dedicar, num domingo de manhã acordar-se, que nem tão cedo, porque quando aqui ainda é 9 horas, quando eu era moleque era 8 horas que tinha que estar na igreja, e a gente atravessava a cidade e ia e vamos embora. Então você imagina, o desafio que não era muito maior. E aí já vai uma dica para as mães. Olha só, mães, eu tenho a Maju de 11 anos, né? Então a Maju, até uns meses atrás, eu vou dizer, é o maior trabalho para acordar, Maju. Maior trabalho. Eu chegava domingo de manhã, Maju acorda, né? Mas como eu sempre prezei para atividade da igreja ser um prazer, então eu tinha toda a paciência. Sim, Maju acorda, Maju tem um cafezinho na mesa, Maju, senão não vai dar tempo de você tomar um café e tal. De repente, e eu isso fazia todo domingo. De repente, virou a chave da Maju, que agora quem me chama tá sendo ela. Não são poucos de uns meses, aqui, não assim. é? De uns meses pra cá, ela fica, mãe, vamos chegar atrasada. Mãe, vamos, mãe, olha a hora. E chega à noite no culto, quer ficar nos dois, né, Jabes? Mãe, nós já vamos pra ficar nos dois, tá? Rapaz, entendeu? Mas não foi fácil. Não foi fácil. Você tem que, não, vamos pra igreja. Maju, é hora do culto, né? Não, mãe, daqui a pouquinho. Não, vamos ter paciência, né? Não vamos brigar, vai dar certo. Então, ter paciência, sabe? É você plantar isto. E outra coisa, né? Porque a Maju sempre viu o prazer que eu tenho de vir para a igreja. Então, tipo, aconteceu de dia dela não vir? Aconteceu. Mas eu falei, bom, Maju, então hoje não dá tempo de você ir, mas eu vou, porque eu tenho muito prazer de ir para a igreja. Hoje, a Maju, ela realmente, ela tem prazer de vir. Eu acho que isso é uma bênção, né? Não tem muito. Como a gente usar outra palavra, não tem. É uma bênção, porque a criança, você está vendo que você ensinou o caminho. Exatamente. E ela está começando a andar no caminho. Ela mesma andar no caminho. Assim. Já tem muito tempo que ela vem e tal, mas eu acho que quando é posto à prova e a decisão é feita, é aquela questão da prova, né? Na escola. Você vai lá, você estuda, mas a prova é para testar ali o seu conhecimento. Exatamente. Aplicar aquilo que você acumulou de conhecimento, né? E eu acho que quando a gente lida com essas situações, assim, por exemplo, ela te acordar, acho que a primeira vez você deve ter falado, nossa, mas não dá tempo ainda. Mano. Ela não. 5h30 da manhã ainda, meu amigo. E ela... Agora, toda criança de 11 anos vai fazer isso? Não. Cada um tem o seu tempo. Não, tem criança de 3 anos que faz isso. Né? Exatamente. Tem criança bem mais nova que já faz isso e tem criança também que depois. Só a gente não pode perder a esperança, sabe? Sim. E continuar tendo paciência e acolhendo. E nós temos que ter o prazer de primeiro. Com certeza. Né? Porque ela vai refletir, né? Reflete nela, na criança, aquilo que você de fato é. Ivete, o papo tá maravilhoso, mas eu quero que a gente continue falando outros dias sobre isso. Eu quero trazer você junto com a Jane. Hoje a Jane não pode estar presente, junto com a Elisama, com as meninas, pra gente falar. Eu quero ter um dia aqui pra gente falar só sobre oração. Muito só legal. Sobre essa oração para as crianças. Muito legal. Eu quero saber você que está nos assistindo aí, você gostou do nosso papo? Quer que a gente fale mais sobre criança, mais sobre o departamento infantil? Sobre filhos, né? Sobre filhos, Falamos né? bastante. Deixa no seu comentário a sua sugestão, qual tema você quer ouvir. E eu quero abrir a oportunidade, Vete, para você dar aí uma última mensagem a quem está ouvindo a gente hoje. Hoje de manhã,
no meu devocional, eu li sobre Provérbios 23, 23. Eu até anotei aqui para não esquecer, sabe, Jabes? Porque me chamou muita atenção. Provérbios 23, 23. Fala assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Falei, mas gente, comprar, né? Como assim? E nesse sentido aqui em Provérbios, ele fala em comprar porque muitas coisas têm um preço, né? Quando a gente fala assim, tem um preço. Mas não é um preço de valor, é um preço porque é um tempo de dedicação, é um tempo né? É um tempo de valor mesmo, de qualidade, né? Porque eu também trabalhei numa época que eu viajei muito. 10 anos eu fui consultora do Sebrae. E eu viajava pelo Brasil todo. E eu deixava meus filhos também durante a semana. Às vezes eu me encontrava com eles no aeroporto, porque eu já ia para uma outra cidade. Mas o tempo que eu tinha com eles eram tempos de qualidade. Eu estava 100% com eles. Porque às vezes fala assim, eu preciso estar o dia inteiro, preciso estar... Não. Você só precisa estar com seu filho. Sim. Então, se você pode estar uma hora, esteja com ele uma hora. Não é com ele com o celular. Não é com ele com a televisão. Esteja com ele. Sabe? Se você tem um tempo de qualidade, isso vai te dar um retorno muito grande. Certeza. Então, quando falou aqui, compre a verdade, eu falei, mas como assim comprar a verdade? Aí eu fui pesquisar, fui meditar nisso, né? Então, como comprar a verdade? Quando você compra a verdade, é como quando você encontra uma verdade para você. Quando você encontra a sua verdade, você tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você tem que abrir mão, às vezes, de algumas amizades. Sim. Não é? Porque a tua verdade já não é mais a minha verdade daquele grupo lá. Aquele grupo já estão fazendo coisas que você não faz. Então você tem que pagar esse preço, às vezes abrir mão de algumas amizades, porque você está tendo uma verdade, né? E a verdade é aquilo que a gente falou, né, Jabes? Não há dúvida. Sim. Quando é uma verdade, ela não há dúvida. Aí compre a sabedoria. A sabedoria, o que você tem que pagar para você ter a sabedoria? Talvez ela te custe a tranquilidade. Porque quando uma pessoa ela é insensata, quando ela sai fazendo o que ela quer, eu posso fazer o que eu quero. Ninguém manda em mim, né? Eu faço o que eu quero. Quem me julga é Deus. Então, se uma pessoa insensata, ela não está pensando na consequência. Sim. Né? Então, uma pessoa insensata, quando você está pensando no que você vai fazer com sabedoria, você não está tão tranquilo. Entendeu? Porque daí você está pensando, não, mas será que eu tenho que fazer isso? Será que isso é certo? Isso está te custando uma certa tranquilidade. Né? Você não só reage, né? Exatamente. Você fala assim, você tem que parar e pensar no que é a sabedoria. Quando você vai comprar a disciplina, esse é difícil. Esse é difícil. Porque nós não estamos acostumados a ser confrontados, correto? Nós não estamos acostumados a ser confrontados. Porque nós vamos crescendo, criando as nossas ideias, criando tudo. Quando vem uma pessoa e fala, você é orgulhosa? Você é orgulhoso? Você fala, eu não. Pronto, já é. Tenho orgulho da minha humildade. Pronto, exatamente. Já tenho o orgulho da minha humildade. É mais ou menos assim. Então, o orgulho, na verdade, quando você fala em disciplina, é uma pessoa que está te dando uma disciplina. Não é disciplina na questão de regras. Aqui é uma disciplina, tá te orientando, tá te confrontando. Eu até coloquei assim, né? Tá te instruindo. Mexendo com a sua própria Exatamente. visão sobre as coisas. Exatamente. Então, nós estamos também, quando nós compramos a disciplina, a instrução, nós estamos vendendo, nós estamos abrindo mão, apagando com o nosso orgulho. Então, a gente tem que parar. E que eu tenho que aprender com alguém, né? Que eu tenho que aprender. A gente sempre aprende. Sempre a gente aprende com alguém. Às vezes as pessoas lá no departamento, né, na nossa equipe, eles falam assim, Ivete, você aceita fazer na hora que a pessoa vem com a ideia? Eu falei, lógico, a gente tem que aceitar. Porque as pessoas sempre têm algo para nos ensinar. Sim. Sempre. Às vezes mudo de ideia.
sabe? A gente precisa mudar de ideia. Às vezes, devo fazer assim, vamos fazer diferente. Porque a gente não pode deixar o ego nem o orgulho sobressair, Sim. sabe? E isso é um exercício diário, né? Com certeza. Porque foi o primeiro pecado do mundo, né? Foi o orgulho. Querer ser aquilo. Equiparar-se, né? É o primeiro pecado do mundo. E aí vem o entendimento. O entendimento vai nos custar a paz. Por quê? Quando nós temos o entendimento do que é que o mundo é, sabe? Isso nos deixa um pouco, às vezes, até aflitos de ver, é o que nós comentamos hoje aqui, de tanta coisa que o mundo oferece. Então, nos deixa um pouco aflitos. E com esse compromisso, com essa responsabilidade de passar realmente aquilo que nós recebemos, que nos faz tão bem, né? Às vezes a gente fala assim, são coisas que nos faz tão bem, que nos fez bem, que nos faz pessoas melhores, né? Que através de nós somos um canal de Deus para as pessoas, sim. né? Temos que ser. Temos que ser. Então, para isso, temos que ser tratados. Então, isso nos custa, né? E aí eu falei assim, e agora, né? Depois de saber tudo isso, né? O que nós vamos fazer? Lá em Provérbios 9, fala sobre a sabedoria, que a sabedoria, ela faz 2 convites à sabedoria, lá em Provérbios 9. A sabedoria prepara uma mesa com muitas coisas, muitas coisas. E aí ela faz 2 convites. Primeiro ela fala assim, você que é simples, se achegue. E você que quer só comer, beber, tudo, venha também. Então o que a Bíblia fala? Que a sabedoria é para todos, é para todos. Aqueles que sabem que sempre tem que aprender e aqueles também que querem só tirar proveito. Não tem problema. A sabedoria, a mesa é preparada para todos. Mas nós temos a escolha. E a escolha nossa, primeiro de tudo, é o nosso relacionamento com Deus. Segundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E terceiro, com o mundo. É verdade, porque quando a gente... a palavra, ela é viva a partir do momento que ela... A gente falou também sobre isso aqui. Que ela não é um livro. Não são apenas letras ali. No momento que eu me dedico a ela, ela gera em mim. Ela tem que gerar em mim mudança. Tem que gerar mudança. Todos os dias. E ela todos vai os gerar dias. Mudança. A gente tem que estar pronto para receber essa mudança, esse desafio da mudança. Exatamente. E acolher. E pôr em prática. Porque Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aí, né? Não é só ouvir. Não é só ouvir. E praticar. E praticar. Então, esse eu acho que é o nosso desafio, né? Com sabedoria, o convite da sabedoria. É você ver aquele banquete à mesa e falar, vou me servir de sabedoria. Exatamente. Essa situação chegou para todo mundo. Para todos. Para o simples, chegou para todos, para todo mundo. Nós todos chegamos diante do banquete da sabedoria. E agora, cabe a mim querer desfrutar. E a você participar ou não, ou recusar. Quando Jesus fala da parábola do rei que fez o convite, também. E aí todos chamaram-se os mendigos, mas um daqueles mendigos permaneceu com uma roupa inadequada. Sim. Ou seja, a todos foi franqueada a oportunidade, mas um ali dentro preferiu manter as suas próprias vestes. Exatamente. Do que se deixar ser transformado, se deixar ser mudado, se deixar receber as vestes reais. Isso. Ele preferiu ficar com o que ele tinha. E aí ele falou assim, o orgulho, né? Então agora você não tem como participar. É. Mas todo mundo que aceitou ser mudado, ser transformado. Deus falou, vem as bodas do Cordeiro. Amém. Ivete, muito obrigado. Muito obrigado Eu que agradeço. Sua presença. Eu que agradeço. Peço que você aí que está nos acompanhando também, compartilhe com sua família, com seus amigos, o nosso papo de hoje, que foi muito legal. Muito bom. E também que você deixe aí, se inscreva no nosso canal, nós temos programação aqui diária, e também deixe o seu like, é importante para nós, para a gente poder
alcançar mais e mais pessoas. E você pode vir visitar aqui, participar dos trabalhos aqui da igreja. Se você mora em Cuiabá, você é daqui da região, Cuiabá, Várzea Grande, você pode estar aqui conosco. Nós estamos localizados no bairro Santa Cruz. Bem na entradinha do bairro você vai encontrar nossa igreja e você pode participar aqui da oração com as crianças. Isso, toda terça-feira, às 19h45. Enquanto as crianças estão orando, você participa do culto de ensino, que está sendo uma bênção e que também é transmitido pela internet. Então você pode sim estar crescendo juntamente conosco. Ivete, Eu que agradeço. Foi ótima essa conversa. Maravilhoso. Quero que você volte aqui junto com as meninas, que vai ser uma bênção. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Deus abençoe, viu? Obrigado, pessoal. Obrigada. E até o próximo.